Uma das condições necessárias é não deixar as coisas pela metade, você tem que ir até o fim. É preciso destruir o programa nuclear e de mísseis deles, além de derrubar o regime, mas isso ainda não basta. O que você tem que fazer é causar uma desintegração do Irã. Já estamos há um mês nessa guerra aqui. Meu nome é Alex Trayman, estou falando ao vivo da JNS-TV aqui em Jerusalém. E é um privilégio contar com alguém que, na minha opinião, tem sido uma das vozes mais prolíficas alertando sobre o que está ou não está nos interesses de segurança de Israel nas últimas décadas. Martin Sherman, você fundou o Instituto de Estudos Estratégicos de Israel. Você é um colunista que já foi lido em praticamente todas as principais publicações de Israel e do mundo judaico. Martin, seja bem-vindo a Jerusalém, bem-vindo à JNS-TV. Obrigado pelo convite, estou feliz em estar aqui com você. Bem, vamos direto ao assunto. Estamos agora completando um mês de guerra com o Irã e acho que gostaria de dar um passo atrás e fazer uma análise mais histórica sobre, você sabe, como chegamos a essa situação em que estivemos em conflito aberto com o Irã várias vezes nesse último período. Bem, sabe, acho que o que Israel está fazendo aos poucos é se livrando das camadas do politicamente correto e finalmente enfrentando as questões. Eu teria dito isso com mais confiança se você tivesse me perguntado 5 ou 6 dias atrás, porque ninguém sabe o que vai acontecer com Trump agora. Mas aí eu teria dito que provavelmente estamos vivendo tempos bíblicos. O que quero dizer com isso? Você tem 2 líderes que, na minha opinião, têm uma estatura incomparável no mundo, Trump e Netanyahu. E para enfatizar a estatura deles, só imagine o que teria acontecido se eles não tivessem sido eleitos. Se você tivesse alguém como Kamala Harris e Deus me livre e eu lápide em posições de poder, então eu acho que o que aconteceu foi estranhamente o que aconteceu em outubro. O dia 7 mudou o país drasticamente, fortaleceu sua determinação e o tornou muito mais assertivo nas ações que está preparado para tomar. Bem, vamos voltar um pouco primeiro. Eu quero começar com, sabe, como chegamos a essa situação? Israel agora adota a doutrina de atacar inimigos enquanto acumulam forças ao redor, mas por muitos anos não foi assim. Talvez você possa explicar um pouco como chegamos a esse cenário onde um Irã muito agressivo vinha fortalecendo forças por procuração ao longo de todas as fronteiras de Israel. Bem, eu acho que o Irã basicamente teve carta branca em muitas coisas. Bem, voltando ainda mais, você sabe quando Netanyahu e Ehud Barak aparentemente estavam planejando um ataque ao Irã e foram impedidos pelo então chefe do Mossad e pelo chefe do Estado-Maior. Como o primeiro-ministro e o ministro da Defesa planejam um ataque que acaba sendo barrado pelos chefes das Forças Armadas e da inteligência? Bem, essa é uma boa pergunta. Isso me faz voltar ao que basicamente está acontecendo hoje. Acho que, de muitas maneiras, você tem aqui uma oposição desleal, o que às vezes é chamado de Estado profundo. E se existe uma síndrome anti-Trump nos Estados Unidos, certamente existe uma síndrome anti-Bibi em Israel, e eles farão qualquer coisa. Os opositores dele farão qualquer coisa, inclusive trabalhar contra o interesse evidente do Estado para impedir que ele tenha sucesso e tentar tirá-lo do poder. Quer dizer, não sei se você viu a entrevista recente com Bogi Ya'alon, com quem eu já tive bastante proximidade. Ele costumava ser ministro da Defesa no próprio partido Likud de Netanyahu, mas desde então desertou do campo da direita. Sim, acho que clinicamente a animosidade dele em relação a Netanyahu o deixou clinicamente insano. Eu não acho que ele esteja mais em seu juízo perfeito quando diz que tem muito mais em comum com Mansur Abbas, que é o chefe da Irmandade Muçulmana, do que com políticos eleitos daqui, como Ben Greer e Smotrich. É algo que você não poderia imaginar. Mas ele foi um linha dura na área de defesa por muitos anos. Sim, ele foi. E eu acho que ele simplesmente perdeu o controle quando Netanyahu, a meu ver, por engano, né, o substituiu por Victor Lieberman. Acho que a jogada estratégica de Netanyahu deveria ter sido convocar novas eleições e culpar Lieberman por derrubar um governo de direita.
o que ele acabou fazendo depois de qualquer jeito. Era uma situação diferente, pois se ele tivesse convocado uma eleição antes de Benny Gantz se organizar, não teria existido Kohl Lavan ou o que fosse. E eu acho que Netanyahu estaria em uma posição muito mais forte do que está hoje. Eu acho que isso foi um erro estratégico grave. E isso deu aos seus oponentes uma vantagem que eles não tinham, certo? Pois tivemos 5 eleições seguidas depois. Exatamente, exatamente. E o mais estranho é que, na primeira eleição, Lieberman realmente recomendou ao presidente que Netanyahu fosse o primeiro-ministro. E quando chegou a hora do vamos ver, ele sumiu, certo? Ele recusou sentar com Netanyahu. Se tivesse feito isso, haveria um governo de direita e não mais eleições. Claro, claro, concordo com você 100%, sua análise está perfeita. Certo. Então você tem esse Deep State que não tem agido apenas contra Netanyahu, mas também tem permitido esse fortalecimento das forças dos inimigos de Israel, incluindo o Hamas e o Hezbollah. Vamos comentar sobre a liberdade de ação desses grupos terroristas por procuração nas fronteiras de Israel. Bem, novamente você precisa voltar ao contexto, então. As pessoas sempre perguntam por que Netanyahu não agiu preventivamente no dia 7, digo, no dia 6 de outubro, e eu acho que ele tem um bom argumento. Se ele tivesse agido preventivamente naquela época e lançado um ataque preventivo contra o Hamas, contra o Conselho e contra a opinião de todo o aparato de segurança que também achava que o Hamas estava dissuadido, ele teria sido massacrado. Então, eu acho que ele tem razão ao dizer que não tinha legitimidade naquela época para agir contra o Hezbollah, agir contra o Hamas e agir contra o Irã como tem hoje. E, de muitas maneiras, o 7 de outubro, talvez de forma paradoxal, foi um ponto de singularidade, um ponto de inflexão na história do sionismo que permitiu uma postura muito mais resoluta, determinada e robusta. Então, não tenho certeza do que você quer dizer com como chegamos aqui hoje, mas acho que essa é mais ou menos uma descrição coerente da sequência de eventos que nos trouxe do dia 5 de outubro até onde estamos hoje. Certo. Como você avaliaria a condução da guerra por Netanyahu desde 7 de outubro? Eu provavelmente daria a ele pelo menos um 8 de 10. Provavelmente ou até mais. É fácil ser um general de poltrona sentado dizendo eu faria isso ou aquilo. Há tantas pressões conflitantes sobre um cara, sobre o sujeito. Então é muito difícil saber o que ele poderia ter feito e o que ele foi impedido de fazer por causa das pressões. Eu não sou um defensor de tudo que Netanyahu faz. Não sou um defensor acrítico de Netanyahu. Eu até já escrevi algumas críticas severas a ele em artigos. Mas eu não acho que temos alguém melhor para estar nessa posição agora. E eu acho que, no que diz respeito a Israel, é o homem certo, no lugar certo, na hora certa. É sempre fácil criticar de fora. Como você percebeu as diferenças na condução da guerra com o presidente Biden no cargo em comparação ao período em que o presidente Trump foi reeleito? Não tenho certeza, né? Acho que ele teve muito mais liberdade de ação. Acho que, como eu disse, Biden foi um exemplo do que falei antes. E se Trump não tivesse sido eleito, quem assumiria seu lugar? E eu realmente acho que precisamos acelerar as coisas no Irã agora, porque você não sabe quem vai ser eleito e quais pressões vão ser feitas sobre Trump dentro do próprio partido dele. Você tem esse terrível problema da ala direitista woke, que mal consegue dizer uma frase de verdade. Tudo o que eles dizem está errado, claramente errado, manifestamente errado, mas eles continuam mesmo assim. E devo dizer, acho bastante impressionante como, depois de 7 de outubro, Israel não recebeu simpatia irrestrita no mundo todo. Isso está além da minha compreensão. E talvez eu tenha estado errado por muitos anos, porque sempre minimizei o papel que o antissemitismo tem na relação com os judeus lá fora. Eu sempre achei que era má diplomacia pública ou negligência do dever diplomático, com Israel apresentando seu caso.
E eu acho que ainda penso que Israel poderia apresentar seu caso de forma muito mais contundente e muito mais eficaz. Mas devo dizer que é muito difícil encontrar qualquer coisa além de um grande componente de antissemitismo no que está acontecendo hoje. E eu digo, nunca achei que isso fosse um ponto principal. Eu achava que era apenas uma diplomacia pública ruim por parte de Israel. Não tenho mais tanta certeza disso. Se olharmos para a guerra, como definiríamos uma vitória contra o Irã? Bem, devo dizer, sabe, assim como em Gaza, eu acho que Israel. Havia um filme sobre a Segunda Guerra Mundial chamado Uma Ponte Longe Demais, quando alguns paraquedistas americanos se viram longe demais por causa de uma aliança inimiga. Acho que aqui é exatamente o contrário, tanto com o Irã e com Gaza. Em ambos os casos podem ser vistos como uma ponte muito próxima, porque só me deixe dizer uma coisa sobre Gaza antes de voltar ao Irã. Acho que em Gaza não há solução viável sem remover a população, como Trump propôs originalmente. Porque a única maneira de Israel determinar quem vai governar Gaza e como Gaza será governada é o próprio Israel governar Gaza. E para Israel governar Gaza sem oprimir outro povo, é preciso remover esse outro povo dos limites de Gaza. Hoje considero essa tarefa bem mais fácil do que antes. Porque quem iria querer ficar em Gaza agora, em meio à devastação e durante a eleição? Hoje está frio e chovendo. Fazer de Gaza um lugar para viver. E lá, aliás, de novo, a falha é que Israel não destacou a culpa do Egito em toda essa situação. Porque em todo o conflito ao redor do mundo, especialmente nas últimas décadas, seja na Síria, seja na Ucrânia, seja na África, sempre que houve conflito militar, a população civil fugiu. E aqui eles não podem. Isso deveria ser um direito humanitário básico. Exatamente. Exatamente. E eu acho que, nesse caso, o Egito provou ser um inimigo sinistro e sorrateiro. E eu acho que Israel deveria ter iniciado uma pressão política massiva e usado argumentos muito humanitários para respaldar isso. Por que você iria querer, se você se importa com os palestinos, por que você iria querer aprisioná-los nesse poço de devastação? Bem, O que isso revela sobre a real preocupação das pessoas com os palestinos? eu concordo com você. E, novamente, isso não é algo que Israel tenha colocado na pauta. O erro estratégico original de Israel foi admitir que deveria haver algum tipo de autogoverno palestino entre o rio e o mar, mas essa é uma conversa diferente. Quanto ao Irã, acho que novamente é um passo perto demais. Eu não acho que apenas derrubar o regime seja suficiente. Quero dizer, está claro, as coisas são óbvias. É preciso destruir o programa nuclear de mísseis e até derrubar o regime. Mas isso não basta. O que você tem que fazer é provocar uma desintegração do Irã. Em outras palavras, você tem na periferia, no norte, os curdos e os azeris, e no leste, os baluches, e tem os árabes na faixa oeste, onde está a maior parte do petróleo. E o que você precisa fazer é incentivar tendências separatistas e deixar o Irã se dividir em entidades étnicas muito parecido com o que aconteceu na Iugoslávia. E se você estivesse nos anos 1970, quando o titoísmo era a ideologia unificadora na Iugoslávia, ninguém poderia imaginar que ela se dividiria em Sérvia, Croácia, Bósnia, etc., etc. Mas aconteceu. E você tem, eu diria, quase uma fórmula matemática nas ciências políticas. Quando você tem um país multiétnico, onde a ideologia predominante falha e não consegue mais unir as diferentes etnias, a desintegração de um país é viável, como comprova a Iugoslávia. E se você quiser em uma escala maior, a União Soviética. A União Soviética se desfez em estados bálticos e Ucrânia. Ninguém acreditaria nisso se dito no século XIX. Então é isso que você promove no Irã, mas alguém pode dizer que em Israel há o mesmo problema. Você tem uma maioria judaica e uma minoria árabe muito grande. Por que não dividir o país também seguindo linhas étnicas? Bem, eu não acho que isso esteja em discussão. Quero dizer, nem todo país multiétnico é candidato à divisão. Eu acho que a predominância judaica aqui, espero que continue assim, é tal que isso não é viável.
Eu também incentivaria a migração árabe de Israel para reduzir a população não judaica, mas isso é para o futuro. Mas certamente na Judéia e Samaria e em Gaza isso tem que ser o porque qualquer coisa que não seja movimento populacional na Judéia e Samaria e em Gaza é uma forma ou outra de autonomia, incluindo o plano do Emirado. É tudo autonomia. E não há nada de errado com um arranjo de autonomia. Basicamente, os Estados Unidos inteiros são uma coleção de estados autônomos, onde eles têm uma certa quantidade de autoridade, mas não têm soberania. Agora, esse tipo de arranjo é viável sob uma condição que as entidades autônomas reconheçam e aceitem a legitimidade das entidades soberanas. Mas isso é exatamente o oposto do que eles estão fazendo aqui com a proposta deles de Emirates. autonomia. Os Emirados são só outra forma de autonomia. Tudo o que não for remoção da população é outra forma de autonomia. E está provado que isso nunca vai funcionar porque você está dando autonomia a grupos que não aceitam a legitimidade do soberano, né, os judeus. Isso nunca vai funcionar. Queria que as pessoas vissem a realidade. O que estou dizendo é que isso não é extremismo de direita. Quero dizer, também não estou dizendo isso por algum motivo religioso. eh, Ponto de vista. Eu não sou uma pessoa religiosa de forma alguma. Sou bastante secular. Mas o que estou dizendo é que não há como encontrar uma configuração estável de governança se você deixar uma grande população árabe recalcitrante dentro da área que você precisa manter para a sua própria segurança. Porque qualquer um que acha que você pode devolver Judéia e Samaria, que controlam completamente a planície costeira, os campos de aviação, o aeroporto internacional, a infraestrutura, a geração de energia, as usinas de dessalinização, etc., etc., que são todos completamente vulneráveis. Como vimos em Gaza, você tem que controlar isso. E se você controla isso, a única maneira de não ser acusado de ser um estado de apartheid é remover a população árabe. Eu escrevi um artigo sobre isso em 1991, acho, no jornal do Partido Trabalhista, então chamado Davao. Já existiu algo chamado Partido Trabalhista, agora desapareceu. Mas esse era o principal partido. Por que um cidadão comum, certamente um gazense, mas até mesmo um gesseiro, um pedreiro, um encanador, um mecânico na Judéia e Samaria não escolheria viver lá e sob a ocupação militar israelense, se ele pode ganhar muito mais dinheiro do que jamais sonhou e ir e se estabelecer em outro lugar, por que não? Quero dizer, se você comparar as duas coisas numa escala moral, até mesmo o mais entusiasmado defensor de dois estados acredita que um estado palestino será qualquer coisa, menos uma tirania de maioria muçulmana, homofóbica e misógina. Então, se por um lado, os defensores dos dois estados têm uma tirania de maioria muçulmana, homofóbica e misógina, e do outro lado da balança, você tem uma vida melhor para palestinos não beligerantes em outro lugar. O que soa mais liberal e esclarecido para alguém, só acho que isso não foi mostrado. Não parece que os palestinos busquem uma sociedade esclarecida e liberal. Eles não se importam. Bem, o que estou sugerindo não é dar aos palestinos um status coletivo. Estou dizendo para ir até palestinos individuais e oferecer a ele uma vida melhor para ele e sua família em outro lugar, ao invés de ficar aqui sob o chamado jugo militar das FDI. Eu não acho que os palestinos, quero dizer, eles não conseguiram há 18 anos, eu acho, eles não conseguiram organizar uma eleição. Eles até tentaram uma eleição municipal que fracassou miseravelmente. Parece que o mundo inteiro foi enganado e levado pelo caminho errado por declarações vazias e politicamente corretas. Você acha que vai haver uma nova pressão, uma pressão diplomática sobre Israel após essa guerra, para chegar a algum tipo de resolução para o conflito israelo-palestino e para, mais uma vez, pressionar para criar um Estado palestino? Bem, eu acho que muita coisa depende das eleições de quem for eleito. Se você tiver o Partido da Reforma na Grã-Bretanha e você tiver
ah, um partido de direita na França, a pressão da Europa pode ser reduzida. Depende do que acontecer nos Estados Unidos. Se os republicanos forem eleitos, alguém como Pompeo ou Nikki Haley ou alguém como Perúvio, eu não acho que haverá essa pressão. Mas Israel realmente precisa lançar um grande esforço de diplomacia pública em escala estratégica para mudar a opinião mundial sobre a legitimidade e a desejabilidade de um Estado palestino. E de muitas maneiras eu acho que a diplomacia pública israelense se desviou do caminho. Isso está se tornando muito mais importante agora, uma prioridade muito maior do que costumava ser. Mas por décadas, Israel negligenciou a diplomacia pública. Eles investiram quantias ridículas nisso. Mas mesmo que você tenha os recursos, existem duas maneiras de abordar a diplomacia pública. Uma delas é ser orientado por eventos. A outra é ser guiado pelo contexto. O que quero dizer com isso? A diplomacia pública de Israel, até agora, tem sido orientada por eventos. O que eu quero dizer com isso? Quando algo acontece, ficamos correndo em círculos tentando explicar por que aquilo aconteceu e por que não foi nossa culpa ou que não foi tão ruim. Em vez de ser orientado pelo contexto, onde você está sempre em evidência, sempre transmitindo uma mensagem para mudar como você é percebido, porque faz uma grande diferença se Israel é visto como uma democracia valente lutando por valores esclarecidos em um mar de ditadores, ou se Israel é visto como um país ganancioso tentando expropriar terras que pertencem a outros. Então faz uma grande diferença. E eu vou te dar um exemplo. Suponha que um jovem palestino seja morto como dano colateral inadvertidamente pelas forças das FDI. Faz uma grande diferença se esse evento trágico aconteceu. Quando Israel é percebido como uma democracia valente lutando contra um mar de ditaduras, ou se é visto como um país semifascista que toma terras dos outros, faz muita diferença como o mesmo evento é percebido em dois contextos distintos. E eu acho que Israel realmente precisa focar em gerar o contexto no qual os eventos são vistos, incluindo desmontar a narrativa palestina. E sabe, porque basicamente a ideia de uma narrativa palestina independente é uma farsa. Quero dizer, não sei quantas pessoas sabem disso. Na primeira versão do Pacto Palestino, a Cisjordânia, Judéia, Samaria e Gaza foram especificamente excluídas do território da pátria palestina. A Cisjordânia foi então admitida como parte da Jordânia e Gaza fazia parte do Egito. Então, a única vez que aquela terra se tornou a antiga pátria dos palestinos foi depois da Guerra dos 6 Dias, quando eles perderam a guerra. E, de muitas maneiras, os palestinos são a antítese de uma nação porque eles não têm uma pátria definida. A pátria deles é definida onde quer que os judeus estejam. E eu acho que Israel poderia defender seu caso de forma muito mais eloquente e muito mais contundente se investisse os recursos, tanto intelectuais quanto financeiros. Vamos falar um pouco sobre o Líbano. O Hezbollah tem um controle absoluto sobre o governo no Líbano, além de ser a força militar mais dominante. Israel vem travando guerras de forma intermitente, basicamente nos últimos 50 anos. No Líbano sempre houve uma hesitação em manter território toda vez que eles ocupam alguma área. Vários anos depois, eles recuam para o território israelense já consolidado. Você acha que algo diferente vai acontecer agora? Ouvimos que Israel pode criar uma nova zona de segurança ou tomar terras até o rio Litani. Bem, devo concordar com a opinião que está sendo divulgada no Canal 14, onde muitas pessoas agora estão dizendo isso. Devemos transformar o rio Litani, e talvez até mais ao norte, o rio Zahraani, na fronteira permanente de Israel, porque as fronteiras do Líbano foram apenas um acordo entre soldados franceses e britânicos. Então, não há uma lógica inerente nisso e as guerras sempre mudaram fronteiras, até mesmo nos Estados Unidos. E é preciso defender isso. Temos que avançar nossas fronteiras até um dos dois rios, pelo menos o Litani, se não o Zahrani.
E eu acho que isso deveria ser um objetivo, mas pessoal. Nós falamos sobre diplomacia pública. As pessoas não percebem que a diplomacia pública é uma atividade estratégica vital. Assim como a Força Aérea, o papel clássico da Força Aérea era permitir ou gerar a liberdade de movimento para as forças terrestres. A diplomacia pública está em um nível mais alto. É algo que deveria gerar liberdade de movimento ou liberdade de decisão para nossos tomadores de decisão estratégicos, para nos permitir buscar nossos objetivos estratégicos de longo prazo. Nenhum desses objetivos, nem no Líbano, nem em Gaza, nem no Irã, nada disso é possível a menos que você tenha uma estrutura de diplomacia pública, e isso é algo que precisa ser construído. Estamos décadas atrasados nisso, décadas atrasados nisso. Eu falei com ministros e vice-ministros e até mesmo o primeiro-ministro uma vez, e você não conseguiu fazê-los entender isso. E eu sempre achei que pessoas que vêm do exterior, judeus que vêm do exterior, entendem isso melhor do que judeus que nasceram em Israel, porque judeus nascidos em Israel, eu acho que não tinham noção da vulnerabilidade de Israel. Eles não imaginavam um mundo sem Israel. Por isso achavam que não precisavam explicar o que faziam. Claro, agora eu acho que há uma maior consciência tanto da vulnerabilidade quanto da necessidade de ser uma voz firme na esfera internacional. E, novamente, não acho que seja tão importante ter um cara que fale inglês de forma muito articulada. Isso é bom, pois há várias formas de transmitir a mensagem, seja por meio das redes sociais, internet, todo tipo de recurso para lapidar a linguagem antes de ser apresentada. É bom ter caras que tenham um bom sotaque e domínio da língua inglesa. Mas isso é muito menos importante do que ter o conteúdo. Você precisa do conteúdo e então vai encontrar maneiras de propagá-lo. Mas primeiro você precisa ter consciência de como isso é importante. Você não pode usar todo o seu poder militar se estiver limitado por restrições políticas. E esse deveria ser o papel estratégico da diplomacia pública. E você vê isso mudando agora na guerra com o Irã? Está muito melhor do que costumava ser, mas muito melhor do que costumava ser. Ainda acho que eles têm um longo caminho a percorrer. Já venho defendendo há mais de uma década que Israel deveria investir entre 2% e 3% do orçamento do Estado em diplomacia pública. Isso não parece muito, mas com o orçamento de Israel, bem, Isso é muito mais do que eles gastam atualmente. é entre 2 e 3 bilhões. Não é tão bom assim, mas 3 bilhões de dólares é outro patamar. Você pode mudar muitas opiniões e conquistar muitos corações com um orçamento de 3 bilhões de dólares. Acredito que isso deve estar na linha de frente do debate público. Você acha que Israel está mudando o paradigma no Oriente Médio com essa guerra? E você acredita que, ao final desta guerra, Israel ficará satisfeito com a vitória e, além disso, terá levado essa região a um período de relativa calma no futuro próximo? Acho que nossa situação está muito melhor do que antes. Se vamos alcançar o ideal que você mencionou, eu não sei. Hoje temos essa situação estranha em que as nações muçulmanas nos apoiam mais do que os países da Europa Ocidental. É uma loucura. É difícil prever como as coisas vão se desenrolar. Quando eu dava aulas de relações internacionais na Universidade de Tel Aviv, eu dizia: imagine se nos anos 1980 você recebesse uma tarefa para prever como seria a situação internacional. E se um aluno acertasse exatamente, provavelmente seria ridicularizado na sala de aula porque ele teria que prever a desintegração da poderosa União Soviética. Ele precisaria prever o crescimento da China e da Índia, então países pobres em desenvolvimento, além da Europa Oriental, se afastando do Pacto de Varsóvia. Havia coisas que você não podia imaginar, mas elas aconteceram. Então, eu acho que de muitas maneiras, como uma pessoa não religiosa, eu acho que a coisa mais importante é a fé.
Você tem que se concentrar em algum tipo de objetivo no qual acredita e lutar por isso. Então, eu não tenho certeza. Quero dizer, podem haver tantos fatores intervenientes que podem acontecer, mas eu acho que uma das condições necessárias é não deixar as coisas pela metade. Você tem que ir até o fim. Você não pode parar no meio do caminho, nem no Irã e nem em Gaza. Como você acha que a guerra vai evoluir nas próximas semanas? Bem, eu espero que Trump mantenha o rumo, porque se ele não fizer isso e recuar, permitindo que os iranianos se apresentem de alguma forma como vitoriosos, será um desastre. Será um desastre não só para Israel, será um desastre para os estados do Golfo e outros países da região, porque mesmo que seja fisicamente enfraquecido de forma significativa, eu acho que psicologicamente e politicamente será tremendamente fortalecido. E Israel depende dos Estados Unidos para isso? Acho que seria muito difícil para Israel não levar em consideração a opinião dos Estados Unidos. Quero dizer, no momento não há outros atores em quem Israel possa contar. Não acho que Israel possa contar com o apoio da China. Também não acho que possa contar com o apoio da Rússia. Com certeza não. A questão é, Israel consegue continuar buscando seus objetivos militares sozinho? Bem, eu acho que militarmente pode. Se não tiver obstáculos políticos, acho que pode sim. Eu diria que provavelmente sem muita eh, eh, autoridade, porque eu não sei quais são nossos estoques, etc, etc. Mas eu acho que se não pudermos, há muito com o que se preocupar. Seguiremos acompanhando nas próximas semanas e é bom ter clareza sobre o que precisa ser feito aqui. Martin Sherman, você traz clareza há anos. Muito obrigado por estar conosco. Obrigado por me receber.